Bom, vamos mergulhar numa visão geral abrangente e estruturada sobre o modelo japonês de administração, o famoso toyotismo, e a gestão da qualidade total. Para deixar claro desde o começo, todo o nosso papo de hoje liga os pontos apresentados no material de aula do professor Igor Vasconcelos Nogueira. A gente vai entender como uma crise absurda no pós-guerra deu origem a uma revolução de mentalidade e de operação que mudou o mundo corporativo. Rapidinho, a nossa rota passa pelo contexto pós-guerra, os fundamentos do modelo, os pilares da qualidade, o combate cirúrgico ao desperdício e, claro, o legado disso tudo no nosso cenário global atual. Então, começando pelo contexto pós-guerra, é impossível entender o toyotismo sem olhar para trás e ver o Japão logo depois da Segunda Guerra Mundial. Imagina um cenário de declínio industrial total, uma economia devastada. A escassez de recursos não era só uma fase, era a dura realidade diária. E foi exatamente essa pressão implacável, essa total falta de opções, que forçou as empresas japonesas a se reinventarem do zero, basicamente por uma questão de sobrevivência pura e simples. Aquele modelo tradicional que bombava nos Estados Unidos, o Fordismo, não tinha a menor chance de funcionar no Japão. Os americanos tinham recursos de sobra. Então podiam focar na produção em massa, num sistema empurrado onde o foco era volume e quantidade. Mas, num ambiente de privação extrema, líderes como Kishiro Kyoda e Taiichi Ohno sacaram que precisavam fazer o oposto, produzir em pequenos lotes, com um sistema puxado, focando em flexibilidade e qualidade absolutas. Não dava para errar e desperdiçar. E olha que interessante como a história se desenrola. O que começou ali na década de 50 como uma necessidade local e urgente para não fechar as portas, evoluiu absurdamente. Corta para os anos 80 e 90 e esse modelo já tinha se espalhado e se consolidado globalmente como o que a gente conhece hoje por pensamento Lean, a manufatura enxuta. E isso nos leva aos fundamentos reais do toyotismo. Como essa crise forjou algo tão duradouro. O Taiichi Ohno, que foi o grande arquiteto do sistema Toyota de produção, cravou uma regra de ouro. Onde não há padrão, não pode haver melhoria. Isso é crucial. Padronização não é sobre engessar a criatividade da equipe, sabe? É sobre criar o alicerce. Sem um padrão muito bem estabelecido, qualquer tentativa de melhoria vira puro caos, um esforço totalmente sem direção. Avançando agora para os pilares da qualidade. Na prática, como eles garantiram essa excelência toda no dia a dia? O primeiro grande pilar, que com certeza todo mundo já ouviu falar, é o just-in-time. Isso virou a manufatura tradicional de cabeça para baixo. Em vez de fabricar um monte de coisa, entulhar o estoque rezando para vender, a lógica aqui é um sistema puxado. A etapa seguinte do processo puxa os materiais só quando eles são absolutamente necessários. É produzir a quantidade certa, na hora exata, para atender a demanda de zero desperdício. E o grande segredo para isso dar certo é um fluxo contínuo de informação e mercadoria. Pensa numa orquestra perfeitamente afinada, onde o fornecedor, a fábrica e o cliente final estão em total sincronia. Nenhuma peça se move antes da hora. Aí, a gente entra no segundo conceito-chave, o jidoka, ou autonomação. Pensa no quão radical isso era na época. É dar para a máquina, e principalmente para o operador da linha, a autoridade total para puxar o freio e parar toda a produção na hora se notar qualquer defeito. O defeito simplesmente não pode ir para frente. A qualidade é garantida ali, na fonte do problema. Claro, não dá para falar de qualidade sem falar do Kaizen, a famosa melhoria contínua. O Kaizen parte de um princípio muito lógico. A pessoa que está lá na linha de frente executando a tarefa todo dia é o maior especialista naquilo. Não é sobre esperar uma grande inovação revolucionária cair do céu, mas sim fazer pequenos e constantes ajustes diários. Todo mundo na empresa vira um solucionador de problemas. E só para deixar claro, isso não é papo motivacional abstrato, não. O Kaizen opera em cima de um método científico rigoroso, o famoso ciclo PDCA. Planejar, fazer, checar e agir. É uma sistematização implacável para achar o que está errado, testar uma melhoria, conferir se deu certo e transformar isso no novo padrão. E para fazer essa estrutura toda parar em pé, a gente tem ferramentas de apoio fantásticas. Tem o Kanban, com aqueles cartões visuais para controlar o fluxo, o Heijunka para nivelar a produção e os Pokayoke, que são dispositivos literalmente à prova de falhas humanas. É brilhante. Chegando agora na quarta parte, o combate cirúrgico ao desperdício.
O sistema declara guerra aberta a 7 categorias específicas de desperdício, que eles chamam de muda. O estoque em excesso é o vilão número 1. Por quê? Porque aquela montanha de peças estocadas esconde erros de processo e deixa dinheiro imobilizado. A gente também caça impiedosamente os defeitos que causam retrabalho, a movimentação inútil de pessoas na fábrica e processos burocráticos sem sentido. A regra é clara: se não agrega valor nenhum para quem está comprando, é desperdício e tem que ser cortado. Indo para nossa última sessão, qual é o legado global disso tudo para a gente hoje? A verdade é que o impacto do toyotismo ultrapassou muito os muros da fábrica. O que aconteceu foi uma transição cultural pesada. Saiu de cena aquele modelo velho e autoritário do manda quem pode, obedece quem tem juízo, o tal comando e controle, e entrou uma liderança muito mais servidora. O foco passou a ser o empoderamento das equipes, autonomia e responsabilidade lá na ponta. E para a gente fechar esse mergulho, fica uma provocação que tem tudo a ver com o nosso momento atual. Como essa eliminação implacável do desperdício que a gente acabou de ver serve como a base da sustentabilidade ESG moderna e da resiliência das cadeias de suprimentos num mundo que vive de crise em crise. É incrível pensar que princípios forjados no meio da pior escassez imaginável hoje são literalmente a espinha dorsal para sobreviver num mercado tão imprevisível. As respostas para o nosso futuro já estavam desenhadas lá atrás. Fica a reflexão para os nossos próximos passos. Até a próxima!